Shalom, amados e queridos de Yahvé. Eliseu de Beitiel, adoração e santidade. Tema é os tempos e estações de Yahvé. Os tempos e estações de Yahvé. O texto base para esta ministração se encontra em Gênesis capítulo 1, versículos 10 até o verso número 15, que diz: A parte seca Yahvé chamou terra, e chamou mares ao conjunto das águas. E Yahvé viu que ficou bom. Então disse Yahvé: Cubra-se a terra de vegetação, plantas que deem sementes e árvores cujos frutos produzam sementes, de acordo com as suas espécies. E assim foi. A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com as suas espécies, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Yahvé viu que ficou bom. Passaram-se tarde e manhã, esse foi o terceiro dia. Disse Yahvé: Haja luminares no firmamento do céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. Amados, preste bastante atenção. Desde os tempos antigos, Yahvé instituiu os tempos e as estações próprias como marcos para a colheita dos produtos da terra. Ele instituiu um ciclo maior que é chamado de ano. A seguir, o ano é subdividido em dois grandes períodos, chamados de semestres. Um semestre ensolarado e quente e outro semestre frio e chuvoso. A seguir, o Senhor subdividiu-os em 4 estações, bem definidos: primavera, verão, outono e inverno, cada um com 3 meses, respectivamente. É sábio o agricultor o que souber respeitar esses tempos pré-estabelecidos por Yahvé, colhendo com abundância. Ele começa escolhendo o local e o preparo da terra, seus nutrientes, no lançar da semente na estação certa. E com a chegada das primeiras chuvas, certamente ocorrerá um processo invisível e maravilhoso que corresponde aos estágios de crescimento da planta, sendo os seus estágios os seguintes: a saber, a semente brota, forma-se uma raiz, o despontar de um caule, o transporte da seiva pelo caule, o brotar dos ramos, inúmeras folhas, a formação do pendão, aparecimento das flores, o crescimento dos frutos, seu respectivo amadurecimento e, finalmente, a colheita desses frutos. Pois bem, assim como há uma sequência pré-estabelecida por Yahvé para uma plantação abundante, assim também há uma ordem divina estabelecida e absolutamente precisa para colheitas espirituais. Ou seja, para alcançarmos as bênçãos que almejamos, necessitamos observar os tempos e as estações. Amado e querido de Yahvé, decida agora abrir o seu coração para que o Espírito Santo de Yahvé comunique estas verdades eternas, imutáveis, para alcançar um tempo de colheitas abundantes, com frutos generosos sobre a sua vida, por meio daquele que é e que era e que há de vir, de Jesus Cristo, assim como ele mesmo falou lá em João capítulo 15, versos 4 até o 7, e diz: já abriu João 15, do 4 ao 7, diz: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada vocês podem fazer coisa alguma. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Que Yahvé
o Todo-Poderoso, a partir da sua abertura de coração, lhe deu ouvidos espirituais para assimilar as verdades da sua palavra sobre um princípio baseado na agricultura, onde se devem observar os tempos e estações pré-definidas, estabelecidas pelo Senhor. Vamos ao ponto 1. Repita comigo. A terra de Goshen no Egito. Repetindo, a terra de Goshen no Egito. Os irmãos de José, por ciúmes, venderam-no aos ismaelitas. Porém o Senhor mudou a maldade deles em bênção, pois José foi vendido a Potifar no Egito, que após muitos anos foi tremendamente exaltado, chegando a ser empossado como governador do Egito, que no tempo de escassez sobre a terra, preservou todos seus familiares na grande fome que se abateu naquela época. Passado vários anos, o povo judeu se acostumou àquela vida e também se acomodou àquela terra. E para sua desgraça, ocorreu uma ideia absurda que foi sendo aceita pelas mentes do povo judeu, que começou a exaltar a Faraó do Egito como Deus encarnado. Por quê? Pois ele sabia com muita precisão as tábuas das marés, os tempos exatos das vazantes do rio Nilo, indicando os tempos de semeadura e colheita. Quando este pensamento foi aceito de que Faraó ser o único responsável pela semeadura e colheita abundantes, as raízes do pecado se implantaram e germinaram em seus corações. Por quê? Porque eles instituíram um homem ímpio sobre as suas cabeças. Entraram imediatamente em maldição. Observe o decreto do Senhor em Deuteronômio capítulo 28. Deuteronômio capítulo 28, versos 36 a 39. Diz: Achou? O Senhor os levará, e também o rei que os governar, a uma nação que vocês e seus antepassados nunca conheceram. Lá vocês adorarão outros deuses, deuses de madeira e de pedra. Vocês serão motivo de horror e objeto de zombaria e de riso para todas as nações para onde o Senhor os levar. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco. Eu vou repetir. Vocês semearão muito em sua terra, mas colherão bem pouco, porque gafanhotos devorarão quase tudo. Plantarão vinhas e as cultivarão, mas não beberão o vinho, nem comerão as uvas, porque os vermes as comerão. Amado, por trocarem Yahvé, a fonte de água viva, pela liderança de Faraó, os poderes das trevas os escravizaram. Aliado a isto, houve uma acomodação na terra de Goshen, ao norte do Egito, e agora suas semeaduras e colheitas estavam completamente alinhadas aos pensamentos de Faraó, um homem, e condicionadas às vazantes do rio Nilo. Sabemos que aquelas águas utilizadas na plantação eram consagradas aos ídolos egípcios. Vamos ao ponto 2? Repita comigo. Há tempos e estações sobrenaturais na terra de Canaã. Novamente, há tempos e estações sobrenaturais na terra de Canaã. Vamos estabelecer claramente os fatos. Na terra do Egito, o povo da aliança se condicionou a um tipo de vida, onde os tempos e as estações eram completamente diferentes daquelas existentes na terra prometida, em Canaã, que o Senhor os queria conduzir, claro. Então, teve que quebrar os paradigmas mentais, primeiramente incutido pelos egípcios, evidente, e depois aceito pelos judeus. A saber, o Senhor os conduziu a outra perspectiva de vida, a uma nova compreensão, viver sobre sua dependência. Ao invés de ficarem aguardando as vazantes de um rio, deveriam aguardar no Senhor, o Criador dos céus e da terra, os
tempos das chuvas derramadas dos céus, forçando-os a olharem para cima, aonde se localiza o trono glorioso do Criador, que além de provisionar semente ao semeador, envia chuva abundante sobre a terra. Quando os judeus estavam no deserto, a caminho da terra prometida, o Senhor estabeleceu no Monte Sinai sua constituição, os 10 mandamentos, mas também deu uma ordem expressa. Observe comigo, Levítico capítulo 20, vamos lá, Levítico capítulo 20, versos 22 a 24. Vamos ler? Obedeçam a todos os meus decretos e pratiquem-nos, para que a terra para onde os estou levando, para nela habitarem, não os vomite. Não sigam os costumes dos povos que vou expulsar de diante de vocês. Por terem feito todas estas coisas, causaram-me repugnância, mas a vocês prometi que herdarão a terra deles. Eu a darei a vocês como herança, terra onde há leite e mel com fartura. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os separou dentre os povos. Antecipadamente o Senhor havia esclarecido aos judeus que a terra que passariam a possuir era extremamente exigente. E para que não os vomitasse, era necessário observarem todos os mandamentos e decretos do Senhor, com uma condição clara: eles não deveriam seguir os costumes dos outros povos. Mas a pergunta é: mas que costumes? O costume de depender das águas que provêm dos rios, ficarem olhando para baixo, águas que eram dedicadas aos ídolos. Mas, por outro lado, depender exclusivamente das chuvas sobrenaturais que vêm de cima. Yahvé estava obrigando-os a posicionarem seus olhares para cima, para os céus, onde está o trono do Senhor, e pedir fervorosamente para Ele abrir as comportas dos céus, enviar chuvas abundantes sobre a terra. Vamos ao ponto 3, repita comigo. Festa da colheita, antes mesmo da colheita. Novamente, festa da colheita, antes mesmo da colheita. O Senhor queria implantar dentro deles este novo conceito. Então ele instituiu a festa das colheitas, aonde um feixe era dedicado a ele. Observe comigo Levítico capítulo 23. Levítico capítulo 23, versos 9 até o 12. Achou? Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele o moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. O Senhor estabeleceu um tempo de início das colheitas dos frutos da terra, onde um feixe das suas primícias era movido perante o Senhor. A seguir, o sacerdote suplicava o favor divino sobre o agricultor ofertante, para que fosse abençoado em sua terra, na sua semeadura, e a concessão de abundantes chuvas para obter uma colheita generosa para o próximo ano. Portanto, tabernáculos, ouça bem, amado, tabernáculos ou cabanas, celebra o milagre da colheita por Yahvé, pois completa um ciclo de preparo da terra, semeadura, crescimento, florescimento, frutificação, amadurecimento dos frutos, colheita e oferta movida ao Senhor. Eis aqui o ponto central desta ministração. Devemos celebrar a festa dos tabernáculos a cada ano, pois o Senhor instituiu tempos e estações pré-estabelecidos, ordenados sobre todas as coisas. Porventura não é o que o Senhor determina em Eclesiastes? Leia comigo agora Eclesiastes capítulo 3,
Eclesiastes capítulo 3, versos 1 a 4. E diz, vamos juntos? Para tudo há uma ocasião certa. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Por isso, o Senhor exigia que o povo morasse em cabanas. Você entende por quê? Porque as cabanas eram cobertas de ramos de árvores, para que ao se deitarem pudessem ver entre a cobertura de folhagem os céus, as nuvens, para que os seus corações se elevassem e pudessem enxergar pela fé seu trono glorioso, para que os seus olhos, mentes e corações alcançassem com visão de fé os milagres que ele faria sobre a próxima semeadura, crescimento e abundante colheita. Ou seja, seus olhares deveriam se encher de esperança, pois invocavam um Deus chamado Yahvé, que cuida, que providencia chuvas abundantes do seu trono sobre as nossas vidas. Vamos ao ponto 4. Escolhendo o tipo de semente, a mais produtiva. Repita comigo. Escolhendo o tipo de semente, a mais produtiva. A festa dos tabernáculos, amados, ou as cabanas, é uma festa agrícola, celebrada a cada ano e determina o término de um ciclo completo, onde há uma colheita abençoada, e inicia, por conseguinte, um novo ciclo de preparo de terra, que deve ser revirada, sulcada e semeadas as melhores sementes. Vamos exemplificar. Dimércio, o nosso amigo Dimas, um ex-agricultor experiente, me explicou claramente como fazem na terra. Neste período, que corresponde a este período pós-tabernáculos, a escolha das sementes. Ele tomou como exemplo uma espiga de milho. Sabemos que uma espiga de milho tem uma parte com sementes pequenas, se localizam nas extremidades da espiga. Observe que as maiores ficam bem no meio dela. Estas são maiores dos que as que se encontram nas extremidades, não é verdade? Coincidentemente, grãos maiores dão pés, se semeados, dão pés de milhos mais altos e produzem 2 a 3 espigas grandes por pé. Por outro lado, se forem semeados aqueles grãos pequenos das extremidades da espiga, irão produzir pés mais baixos e espigas raquíticas. Então, vamos procurar associar todos os estágios desta festa. Tabernáculo celebra o fim de um ciclo de colheita e também o início de um novo ciclo de semeadura, da escolha das melhores sementes, as de maior qualidade, selecionadas, pois essas determinam, evidentemente, uma colheita abundante no futuro, não é verdade? Também sabemos que Yahvé estabeleceu tempos pré-determinados sobre todas as coisas, tanto é que nós vimos lá desde Gênesis que há estações climáticas específicas para se plantar, a estação climática específica para a colheita, que há tempo para semear, enraizar, crescer até frutificar. Pense comigo, em sua essência, tabernáculos é uma celebração à grandeza de Yahvé. É um tempo de reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. É um tempo de entregar nossos frutos em agradecimento ao Senhor e do preparo de sementes para um novo ciclo. Amém? Vamos ao ponto seguinte, ponto 5. Repita comigo. Definitivamente, Deus não é brasileiro. Novamente, definitivamente, Deus não é brasileiro. De um modo geral, o brasileiro tem um costume de deixar para depois assuntos que ele tem que resolver agora. Entretanto, o Senhor está nos dizendo claramente que Ele estabelece tempos determinados para todas as coisas.
Queremos obter as nossas bênçãos de forma automática, não é mesmo? Sem antes semearmos a melhor semente. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. O aluno quer entrar na faculdade de medicina, mas não semeia a boa semente, que é se aplicar firmemente aos seus estudos, e mesmo assim acha que lá, depois da prova, tem que entrar na faculdade de medicina. De jeito nenhum, não é verdade? Se não semeou, como pode colher? Como Yahvé pode abençoar uma pessoa que não semeia no tempo certo? Me diga. Como pode o Senhor abençoar aqueles que não observam os seus tempos e as suas estações? Esse jeitinho brasileiro irritante de querer levar vantagem em tudo é algo que não é corroborado pela palavra de Yahvé. Além disso, somos procrastinadores, deixamos tudo para depois. Observe atentamente para uma declaração muito conhecida em nosso meio. O Brasil só começa a funcionar depois do carnaval. Você conhece essa expressão. Agora paremos para pensar neste assunto. Pelo tempo de Yahvé, o início do mês de outubro encerra um ciclo de colheita, e no restante dos meses de outubro, novembro e dezembro são meses de planejamento. Eu vou repetir, são meses de planejamento. Escolha do terreno, da escolha de quais sementes que iremos plantar, se é milho, se é trigo, se é amendoim, por exemplo. A escolha efetiva das melhores sementes e a sua semeadura, a fim de aguardar as primeiras chuvas para botar a semente. Paralelamente, esses meses são meses para planejamento do agricultor, escolha das estratégias. Da mesma forma, o Senhor está nos falando que devemos também planejar e escolher, espiritualmente falando, o que iremos aplicar ainda nesses meses. Entretanto, o que acontece na realidade? Os brasileiros têm dado ouvidos e acreditados num faraó brasileiro. Presta atenção, faraó brasileiro, que outrora instituímos sobre as nossas cabeças e que temos obedecido em tudo. Este faraó tem dito, e nós temos aceitado: comece o ano depois da grande festa ao rei Momo, com suas princesas seminuas. Não se preocupe com isso. Deixe estas coisas para depois do carnaval. Jamais dê ouvido a essas bobagens que Yahvé declara. Então, os espertos brasileiros, que querem levar vantagem em tudo, postergam suas decisões, abandonam o tempo do planejamento e perdem o tempo das bênçãos. Ora, no mês de janeiro é o mês que o Senhor Todo-Poderoso envia as abundantes bênçãos sobre aquilo que planejamos. E, no entanto, os brasileiros, por estarem fora do tempo do Senhor, amargam uma colheita espiritual raquítica e inexpressível no mês de outubro. Vamos concluir. Amados, há uma pergunta que não quer calar. Será que os tempos dos outros povos idólatras, servem como bases espirituais para a semeadura e a colheita do povo da aliança? Eu pergunto. De jeito nenhum. Você observou o exemplo bíblico? Israel pagou um altíssimo preço por sua obstinação e pelo seu pecado de instituir um rei sobre as suas cabeças. Tiveram que amargar uma escravidão que durou exatamente 430 anos. Pasmem! Até que o Pai Eterno arrancasse-os com mão forte e braço estendido daquele lugar, para poder mudar as suas mentes e corações e gerar novamente dentro deles uma dependência exclusiva dele. Quanto a Deus ser brasileiro, esta questão de Deus ser brasileiro, sejamos sóbrios, amados. Quanto a este assunto, é evidente que Deus não é brasileiro, pois claramente nós descumprimos os seus mandamentos e leis. Por isso, temos sido amaldiçoados e escravizados economicamente.
Isto não é para menos, claro, pois uma nação que tem como padroeira uma imagem de madeira, que foi queimada e lançada num rio, e depois pescada no mesmo rio, em Guaratinguetá, São Paulo, e instituída como padroeira da nação, porventura não é uma maldição proveniente de nossa obstinação? Enquanto nós, brasileiros, estivermos instituindo uma imagem de rainha sobre as nossas cabeças e grotescamente, eu vou repetir, grotescamente, realizando as coisas fora dos tempos determinados por Yahvé, jamais teremos colheitas abundantes. E mesmo que escolhêssemos sementes corretas, certas, produtivas, porém em terra errada e no tempo e estação errada, também jamais teremos colheitas abundantes. Amados, pare e pense comigo. Yahvé somente será nosso Deus de milagres quando abandonarmos a idolatria e se cada um de nós semearmos nos tempos e estações pré-estabelecidos por Yahvé. Assim como há tempo certo para o crescimento pessoal, assim como há tempo certo para estabelecermos metas, planejamentos e execuções destes planos, e isso se dá no último semestre do ano e jamais depois do famigerado carnaval. Meu filho, o que faremos então? Me diga. Pararemos com tudo? Não. Esta não é a solução correta. O que temos que fazer, e é o centro desta ministração, é andar e observar os tempos e estações estabelecidas por Yahvé. Não é à toa que Yahvé compara aqueles que o amam a uma árvore. Claro, veja lá, por exemplo, o Salmo número 1, verso 3 e 4. Salmo capítulo 1, versos 3 e 4. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. São como palha que o vento leva. Amados, que o Senhor nos dê semente hoje, para que possamos trazer uma frutificação abundante no mês de outubro do ano que vem, para que no próximo ano possamos apresentar nossos cestos cheios, repletos, abundantes de frutos, as nossas famílias, os nossos vizinhos, os nossos amigos, eles estejam realmente rendidos aos pés do Senhor Jesus. Deus não se compactua com o pecado, mas é bondoso para com todos. Eu gostaria de encerrar lendo Atos capítulo 14. Atos dos Apóstolos capítulo 14. Já abriu? Vamos ler versículos 15 a 17. Homens, por que vocês estão fazendo isso? Nós também somos humanos como vocês. Estamos trazendo boas novas para vocês, dizendo-lhes que se afastem destas coisas vãs e se voltem para o Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. No passado, ele permitiu que todas as nações seguissem os seus próprios caminhos. Contudo, Deus não ficou sem testemunho. Mostrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheitas no tempo certo, concedendo-lhes sustento com fartura e um coração cheio de alegria. Amém? Vamos orar. Pai de misericórdias, estamos diante da tua gloriosa face e te pedimos, Senhor, que nós possamos nos alinhar aos teus tempos e às tuas estações. Queremos rejeitar toda adoração idólatra e sabemos que a chuva, Senhor, vem dos teus céus. Olhamos, Senhor, entre os ramos das folhagens e vemos, Senhor, e contemplamos por fé o teu trono. E é do teu trono, Senhor, que suplicamos a ti mesmo. Envia-nos abundante chuva, para que possamos, Senhor, ter uma colheita abundante
na próxima festa dos tabernáculos, aliado à festa das cabanas, para louvor da tua glória. Amém.